Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, o caso Bernardo voltou com toda a força às manchetes dos jornais, mesmo porque ontem foi dia de audiência, foi dia de depoimento de várias testemunhas, e os depoimentos que mais impressionaram foram os depoimentos da professora do Bernardo, de uma secretária, ex-secretária, né, do pai do Bernardo, e principalmente, a gente já tinha conversado com ela aqui no nosso programa, ela já tinha feito duas revelações bombásticas aqui, que é a babá do Bernardo, que acompanhou de perto todo o calvário desse menino, todo o sofrimento dele. O que ela contou ontem, o que ela disse no depoimento, também foi muito chocante, e realmente a gente pode esperar aí um julgamento que vai mexer com o Brasil inteiro, vai todo mundo ficar ligado, esperando de fato uma punição exemplar para esses dois, para o pai e para a madrasta, na verdade, né? Olha, de acordo com a babá, ela diz que as ofensas eram diárias para o menino, né? A professora disse que ele ia mal vestido, que a situação dele era complicada. A vizinha, a empresária, para quem o Bernardo pediu para ficar morando na casa dela, porque lá ele se sentia bem e na casa dele não queria ficar, e foi essa vizinha, que é uma empresária, ele deu o nome dela, essa, né? Ele deu o nome dela lá no Conselho Tutelar, ele indicou a empresária como a pessoa com quem ele queria morar, onde ele se sentia bem, porque ele passava longos períodos fora de casa, nem pai nem madrasta, ninguém ia atrás dele, e era na casa dela que ele ficava, e lá ele se sentia bem, na verdade. Então ela conta que ele era muito provocado pelo pai e pela madrasta também. Então, olha, para começar pelo da madrasta, é o seguinte, as ofensas eram, a madrasta não, perdão, a babá, ofensas eram diárias, diz ex-babá em audiência sobre o caso Bernardo. Duas ex-babás do menino Bernardo Boldrini foram ouvidas na tarde de ontem, na condição de testemunhas de acusação no Fórum de Três Passos, na região nordeste do Rio Grande do Sul. A primeira delas a depor, a Elaine Ventes, que foi quem conversou com a gente por telefone, relatou um ambiente familiar agressivo, que segundo ela, ele era alvo de ofensas diárias. E ela declarou diante da juíza, ou do juiz, se não me engano, com a madrasta, o relacionamento era tranquilo no início, depois ela começou a contrariá-lo. Quando eles começaram a se xingar, as ofensas eram diárias, disse Elaine, que trabalhou na residência dos Boldrini entre 2010, logo após a morte da mãe do Bernardo, né, a Odilane. E ela diz, comigo, ele nunca teve esse comportamento, mas com eles era assim. Eles provocavam, diziam coisas para ele ficar nervoso a ponto de explodir, ela acrescentou. A ex-babá Elaine chorou ao relembrar a relação com o menino, que de acordo com ela, chegou a pedir para chamá-la de mãe. Era a falta que ele tinha da mãe, ele tentava substituir, ele não encontrava essa substituição na madrasta, de jeito nenhum, né? E a Elaine diz, ele era como um filho para mim, era muito querido. E a Elaine também afirmou que o relacionamento entre o Bernardo e o pai era frio, né? E que o menino demonstrava sentir medo do pai e da madrasta. E ela fala, às vezes, quando o Leandro queria dar um abraço, o pai, ele se afastava. E o mesmo acontecia quando o Bernardo queria um abraço. O Bernardo parecia que às vezes tinha medo deles, se agarrava na gente com força. Ele falava que gostava muito do pai, mas quando eu estava na casa deles, estava sempre agarrado em mim. Mas eu nunca perguntava o motivo desse medo que ele tinha. E a testemunha lembrou ainda que às vezes o pai levava o menino para o quarto após as brigas. Se ele batia, eu não sei, mas ele saía sem a cinta. E a Kelly dizia, bem feito, e a gente viu algumas imagens do vídeo onde realmente ele estava dentro do quarto pedindo socorro, socorro. Uma hora alguém entra, ele fala não, não é? E aí você não ouve mais absolutamente nada, que é uma coisa muito estranha, na verdade. Aí é ele dentro do guarda-roupa tentando fugir da perseguição do pai com o celular para gravá-lo, que era uma coisa que tirava o menino do sério também, tanto que depois ele chegou a pegar um facão para impedir o pai de chegar com esse celular perto dele e para impedir de gravá-lo, que é esse dia, ó. Olha lá. Não.
Ele não quer ser gravado, ele não quer ser filmado. E era dessa maneira que ele ficava exasperado também. A senhora é uma psiquiatra, fala pra gente dessa dinâmica familiar extremamente doentia, doutora. Doentia, isso é a maldade, não é? Uhum. É instigar uma criança realmente a cometer um ato de loucura. A criança, assim, ao pegar uma faca. Uhum. E a gente vê o desespero desse menino dentro do guarda-roupa, né? A defesa. Não. Ele querer fugir de tudo isso, Querer né? fugir de tudo isso. E de várias maneiras ele tentou, não é? Uhum. E isso é o cúmulo da maldade. Isso... Perversidade mesmo, né? Perversidade, é a dureza. E é pessoa indefesa ainda, né? Assim, completamente indefesa. me Uma chama criança a que ama o pai. atenção. Uhum. Me chama a atenção, eu comentei aqui, né, Lourdela, a gente estava falando, ele sofreu tudo isso desde os 7 anos, ou seja, a vida dele ficou um inferno durante 4 anos. Esse menino sofrendo esse assédio moral que ele estava sofrendo, essa tortura emocional, psicológica. E assim, ele devia ser um menino de muita personalidade. Eu acho que ele ia crescer um adulto muito centrado, porque ele lutou sozinho, né? Ele fez tudo sozinho. Ele enfrentou o pai, ele enfrentou a madrasta, ele foi para o conselho tutelar sozinho, pedir ajuda, indicar com quem ele queria ficar. Ao mesmo tempo, o lado criança prevalecia em determinados momentos. Quando ele brigava com o pai e com a madrasta, essa cena me marcou muito, e depois ele voltava soluçando, pedindo o telefone do pai para ele ligar para o conselho tutelar para denunciar os dois. Quer dizer, aquilo era bem infantil realmente. E ele foi se virando sozinho como ele pôde. Ele achava que eles poderiam matá-lo, ele chegou a verbalizar, ele contou para a babá que a madrasta tentou sufocá-lo com o travesseiro e depois disse que tinha ido ao quarto dele só para fechar a janela. Ele, de uma certa forma, ele intuía o que já ia acontecer com ele, né, doutora? Ele intuía, sim. Ele intuía e foi o sobrevivente por esses 4 anos. Por esses 4 anos, que imagina lidar com essa situação desde os 7 anos de idade, que aí era criança total mesmo, né? E até o final ele não se deixa levar por esse assédio, realmente é um assédio moral, né? De acabar com a pessoa, de nivelar assim por baixo, né? Humilhar, denegrir, estou te filmando, olha como você é. É machão, o pai desafia ele aí. Desafia. No outro vídeo chama de froinha, né? Assim, ele vai desqualificando o menino a cada dia, a cada dia. Uma autoestima, deve pôr o menino lá embaixo em questão de autoestima. Doutora Meg, qual a intenção de um pai adulto, médico, de uma madrasta, enfermeira, esse nome, né? em desestruturar emocionalmente um garotinho de 10, 11 anos? Que ele cometesse realmente algum ato contra a própria vida. Suicídio. Suicídio, de uma forma ou de outra. Adoecesse. Eles falam uma hora para ele, ela fala assim, tu não vai durar muito, tu vai ter o mesmo fim que a tua mãe teve, doente como tu tá. Quer dizer, eles já enfiavam isso na cabeça dele, né? Que ele estava doente, que ele não ia viver muito. E aqui eu ouso dizer, né, que talvez tenham conseguido com a mãe mesmo, porque não é qualquer pessoa que aguente esse tipo de assédio, de pressão, né, de ser colocado. É um comportamento realmente altamente abusivo e que indica uma perversidade das maiores que existem. Né? Você fazer isso contra uma criança. Ele tem uma hora que ele fala para a madrasta, coitada da Maria, porque vocês vão agredir ela também. É a irmãzinha dele menor. Daqui a pouco a senhora me diz se acha que isso realmente poderia acontecer e se essa menina tem que ficar afastada desses pais para sempre também, em função desse histórico de violência.